Meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu acho que a medida da distância aumenta a medida da saudade, né? Então faz bem ficar um pouquinho mais longe. A gente acaba tendo uma experiência diferente quando tenho a satisfação de estar aqui na comunhão dos santos novamente, né? É um prazer revê-los a todos. E, bom, hoje vamos em sequência à série que temos estudado, agora nos 5 pontos das doutrinas da graça, esse sistema chamado de calvinismo. Entramos agora no ponto que se é conhecido como expiação limitada. E esse é um tema um tanto quanto polêmico ainda, gera alguma polêmica, embora um tema crasso, vital, ainda há quem tenha um pouquinho de encrenca com isso, e nosso objetivo hoje aqui é trazer mais luz e clarear um pouco o entendimento desse assunto. Tem tudo a ver com nossa teologia da salvação, né? A nossa soteriologia, o modo como somos salvos. Então nós vamos ver que as coisas estão intrinsecamente ligadas, não dá para a gente falar de expiação sem falar de salvação. E vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos pelo imenso prazer de estar aqui na tua casa, na comunhão dos santos, revendo irmãos amados e queridos. Nós te agradecemos, Pai, porque isso aqui é um ensaio do que teremos o tempo todo contigo, pelos séculos dos séculos, nas moradas celestes. Senhor, que o Senhor haja de graça conosco agora e nos dê entendimento nessa aula, para que possamos compreender um pouco mais, Senhor, da forma como somos salvos por Ti e o que de fato a Tua morte na cruz significa e implica em nossas vidas. Sê bondoso conosco e fala apesar das nossas falhas, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo com uma citação de Jesus, que nós encontramos em João 10,15, que diz: "Dou minha vida pelas ovelhas." Eu acho que a gente já podia parar a aula por aí, né? Eu estava brincando com a Raíssa antes, eu falei, acho que o primeiro slide já traz muito para nós o próprio Cristo dizendo por quem ele morreu. Nos anos 80, mais precisamente no ano de 1985, Guilherme Kerr, compositor com quem eu tenho muito apreço, ele escreveu uma música em parceria com Jorge Camargo. Essa música nós encontramos no nosso cancioneiro aqui da igreja. É uma canção muito conhecida e ela diz assim: "De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar." E essa música, embora esquisita, se harmoniza perfeitamente com a tônica da nossa aula. E essa música nós vamos nos encontrar com ela no decorrer desse estudo. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E eu dividi essa aula em 3 partes. Nós trataremos num primeiro momento sobre o que é expiação, discorreremos um pouquinho mais de uma questão mais técnica do que é essa palavra, o que esse termo emprega. Depois abriremos a pergunta sobre por quem Cristo morreu, que é a pergunta que dá início a toda a discussão de expiação, e trataremos de uma provocação no final, que é quem realmente limita a expiação. Quem limita a expiação? Numa segunda parte, nós traremos algumas inferências lógicas sobre a expiação definida, falaremos do ensino bíblico, e aí será a parte que nós discorreremos à luz da palavra sobre o que é a expiação limitada, e traremos algumas objeções textuais, o que o lado de lá diz a respeito da expiação limitada. E por fim, nós faremos uma breve revisão das confissões reformadas, de modo a mostrar como elas se harmonizam com relação a esse termo, e traremos algumas revisões e aplicações sobre o assunto. Bom, expiação vem do latim expiatione, é um termo que não é tão encontrado na Bíblia. Nós encontramos de fato, mas não é um termo que aparece de forma vasta. Ele muitas vezes ele se manifesta por outros sinônimos, como propiciação,
como Cristo promovendo a nossa reconciliação com Deus, reparando, pagando o preço da escrita de dívida que existia. Então, o termo nós não encontramos com muita ocorrência, mas a ideia é sempre presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o autor de Hebreus, ele muito bem pontua: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Essa é a lei que rege a humanidade. Isso começou no Éden, meus irmãos, quando frente ao pecado do homem houve derramamento de sangue. De forma implícita no texto bíblico, de fato, nós vemos Deus cobrindo a nudez do homem e da mulher com peles de animais, certamente proveniente de um sacrifício cruel, sangrento ali realizado, e Deus ali instituiu a regra para o pecado: derramamento de sangue. As gerações passaram e depois nós vemos Abel derramando sangue, oferecendo as crias gordas, as partes gordas do rebanho diante de Deus, e isso se perpetuou. E no Levítico nós temos toda a regulamentação do culto com sangue. E todo o tempo do Antigo Testamento, o sangue sempre esteve presente nas práticas religiosas. O rito do sangue fazia parte do culto a Deus. Deus era adorado no meio do sangue aspergido do animal que era sacrificado, aquele holocausto vivo diante de Deus. E nada mais é, como o apóstolo Paulo bem o diz no Novo Testamento, essas coisas nada mais são do que sombras do que haveria de vir. O Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que de fato tira o pecado do mundo, e como nós aprendemos hoje, a última gota de sangue derramada, após ele, mais nada. Então a expiação, ela é uma morte substitutiva, é um sacrifício vicário. Frente à falha, alguém tem que pagar o preço. O delito não fica impune, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. E quando nós tratamos da questão da expiação, eu trago aqui uma citação de B.B. Warfield, que diz que as coisas dentre as quais temos de escolher são uma expiação de valor elevado ou uma expiação de extensão ampla. As duas coisas não podem andar juntas. E como assim? Do que a gente está falando aqui? Nós sabemos que Cristo morreu e nós entendemos o significado da sua expiação para nós. Mas aí nós entramos na segunda pergunta: por quem Cristo morreu? Cristo morreu de fato, Ele foi o Cordeiro de Deus que sofreu a morte substitutiva, mas por quem Cristo morreu? E frente a essa pergunta nós temos algumas possibilidades de respostas. Tratando de uma expiação ilimitada, universal, há duas proposições óbvias. Cristo morreu por todos os homens, independente de suas obras. Morreu por todo mundo vai ser salvo. Inacreditavelmente nós escutamos isso por aí, ainda escutamos isso por aí. Não faz o menor sentido, meus irmãos. Se todos serão salvos, não há sentido para o inferno. Não há absoluto moral, a impunidade reina. A impunidade reina. Mas a grande questão não é nessa primeira proposição, a grande polêmica é na segunda. Cristo morreu por todos os homens, a depender de suas obras, ou de sua fé, ou desses mesmos homens abrirem a porta para Jesus entrar em suas vidas, ou aceitarem a Cristo. Então Jesus teria morrido por todos os homens, tornando todos os homens salváveis. Essa é a grande proposição que os adversários da expiação limitada advogam a favor. Mas nós temos num terceiro ponto a expiação limitada, nós chamaremos aqui de definida, que diz que Cristo morreu por muitos, não todos, e mediante única e exclusivamente a sua obra completa na cruz. Eu trago alguns problemas da expiação universal, nas palavras de John Piper, que diz assim: se Cristo morreu por todos os homens, a sua morte não garantiu decisivamente a salvação de ninguém, apenas tornou todos os homens salváveis.
de modo que alguma outra coisa seria decisiva para salvá-los, ou seja, sua escolha. Neste caso, a morte de Cristo não removeu realmente a sentença de morte e não garantiu realmente a vida nova para ninguém. Ele só deu a oportunidade. Será que foi isso que Cristo fez? Em vez disso, a morte de Cristo, apenas criou possibilidades de salvação, que seriam tornadas reais por pessoas que proveriam a causa decisiva, ou seja, a sua fé. A grande questão estaria na fé do homem. Neste entendimento da expiação, meus irmãos, o Piper diz que a fé e o arrependimento não são dons de Deus, comprados por sangue para pecadores específicos, mas em vez disso são atos de alguns pecadores que tornam o sangue funcional para eles. Então, nessa visão, a morte de Cristo não salvou ninguém, ela deu a chance de alguém ser salvo. Não se harmoniza muito bem com as Escrituras, com o que nós vimos, Há sérios problemas aqui, nós vamos discorrer sobre eles no decorrer dessa aula. Mas antes disso, eu faço uma proposição aqui, uma provocação. Quem realmente limita a expiação? E eu trago aqui uma outra citação que diz o seguinte: portanto, torna-se evidente que não é o calvinista que limita a expiação, e sim aqueles que negam que a morte expiatória de Cristo realiza o que necessitamos desesperadamente, ou seja, a salvação. Eles limitam o poder e a eficácia da expiação para que possam dizer que ela foi realizada até em favor daqueles que morrem em incredulidade e são condenados, a fim de dizer que Cristo morreu da mesma maneira em favor de todos os homens. Eles têm de limitar a expiação, meus irmãos, a uma possibilidade, a uma mera oportunidade de salvação. Se homens caídos puderem escapar de sua morte e rebelião para obter fé por um meio eficaz, não provido pela cruz. Então, o grande problema é que esse termo de expiação limitada, nós acabamos adotando ele tradicionalmente, culturalmente, por conta do nosso acróstico TULIP, mas ele não diz muito respeito a quem de fato limita, não somos nós. Quem limita a expiação são aqueles que dizem que ela não é poderosa o suficiente para fazer o que só ela faz: salvar o homem. Cristo não morreu na cruz por nós para nos dar chance, Ele morreu para nos salvar, de fato salvar. Pastor Paulo Anglada traz a mesma ideia. A expressão expiação limitada não expressa adequadamente a doutrina calvinista da expiação, porque na realidade ela se aplica ainda melhor à doutrina arminiana. Os calvinistas limitam a expiação apenas no que diz respeito à sua extensão, mas os arminianos, por sua vez, a limitam, como vimos, no que diz respeito ao seu poder, ao seu valor inerente, à sua eficácia, visto que apenas torna possível a eleição de todos, mas não assegura realmente a salvação de ninguém. Não somos nós que limitamos a expiação, são eles. A expiação de Cristo é poderosa, é eficaz. A fé é um dom de Deus, vem tudo dele, a glória da salvação pertence a Ele, em todo tempo, é tudo por meio dele. E como nós dissemos, por que então utilizamos esse termo de expiação limitada? Por conta do nosso acróstico. O nosso acróstico, que como aprendemos na aula do seminarista Tiago, veio muito posterior aos cânons de Dort, data, se não me engano, dos anos de 1950, em homenagem à flor símbolo da Holanda, a tulipa, e que em inglês melhor se adequou-se ao termo de limitada, quando falamos de expiação. E como nós vimos aqui, se nós mudarmos o acróstico não vai colar mais, Nós vamos perder todas as nossas figurinhas, Então, por convenção, acabamos deixando. Mas eu quero que os irmãos saibam que a limitação não pertence à nossa visão calvinista. A nossa visão, ela muito mais se harmoniza com uma expiação definida. Alguns autores ainda chamam de redenção específica, de expiação objetiva, e outros de expiação efetiva.
Então não somos nós que limitamos a expiação, mas são todos aqueles que tiram o poder e a eficácia dela para a salvação do homem. E assim terminamos a primeira parte da aula, em que nós discorremos sobre o que é expiação, sobre por quem Cristo morreu, entendendo que Cristo não nos tornou salváveis, Ele de fato nos salvou. E quem realmente limita a expiação. E agora nós traremos aqui alguns argumentos, a parte mais técnica da aula, sobre o que vem a ser a expiação definida e por que assim o cremos. E eu começo com 3 inferências lógicas aqui, antes de entrarmos propriamente na palavra, para nós trabalharmos aqui, matutarmos um pouco no tema. Primeiro, por que nós cremos numa expiação definida? Raciocinando um pouquinho. Pensando na eficácia dos decretos de Deus, nós temos base e podemos chegar a essa conclusão, da seguinte maneira, meus irmãos: os decretos de Deus são imutáveis, são eternos. Deus é aquele em que não muda de opinião, não há variação, não há sombra de mudança nele. Os propósitos eternos de Deus não podem ser frustrados por nenhuma contingência temporal. Deus decreta e está decretado. Eu trago 3 citações aqui. Primeiro, Jó 23:13. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Isaías 46:10 diz que o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E o salmista no Salmo 33, verso 11, diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Em cima disso, o reverendo Paulo Anglada faz a seguinte assertiva. Ele diz que, uma vez que os decretos de Deus não podem mudar, são imutáveis, o que Deus decretou há de acontecer. Se admitindo que nem todos serão salvos, mas apenas um número limitado de pessoas, isto implica que com a morte de Cristo, tensionou-se salvar apenas estes, porque só estes vão ser salvos. E se o propósito de Deus com a morte de Cristo fosse salvar todos, inevitavelmente todos seriam salvos, mas nós sabemos que não são. Então, uma vez que Deus é um Deus de decretos que não se mudam no curso da história, e nem todos são salvos, assim nós sabemos, Ele decretou salvar alguns. Essa é a primeira inferência lógica. Em segundo lugar, quando nós pensamos nas demais doutrinas calvinistas, certamente os irmãos já devem ter ouvido falar do termo, eu acho um tanto quanto cômico, de calvinista de 4 pontos. Alguém já ouviu falar? Eu sou calvinista de 4 pontos. Meus irmãos, ou você abraça os 5 pontos, ou você não abraça nenhum. Por quê? Não há como você defender uma expiação universal entendendo uma eleição incondicional. E mais que isso, uma graça irresistível. Quem há de resistir à graça do Deus vivo? Quem há de resistir? Se Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e sua graça é irresistível, é óbvio que a expiação é definida. Não dá, meus irmãos, para adotarmos um calvinismo débil, uma flor murcha, uma tulipa murcha. Não dá. Não há harmonia, os 5 pontos estão intrinsecamente ligados. Nós somos totalmente depravados, mas Deus nos elegeu incondicionalmente. A sua graça é irresistível, a sua expiação foi por suas ovelhas, e a perseverança que nós temos é graça dele manifesta em nós. As 5 coisas conversam. E por último, a terceira inferência lógica: a presciência de Deus. Se Deus conhece todas as coisas, não faria sentido Ele pretender que Cristo morresse por aqueles a quem Ele sabia, ou melhor, determinou que se perderiam, visto que não os elegeu. Então, se Deus sabe de todas as coisas, qual o sentido dele morrer por todos, inclusive aqueles que Ele já sabia que não o aceitariam? Não faz sentido. Então, se nós formos pensar só com a lógica e com a razão,
nós chegamos à conclusão de que há um grupo específico por quem Cristo morreu. E Cristo não morreu por todos os homens do planeta Terra, em todos os tempos da história. E agora nós entraremos de fato no ensino bíblico. O que a Bíblia diz? E eu trago aqui alguns grupos de textos, nós vamos ler um pouquinho, eu os trouxe aqui projetados para não nos delongarmos no manejo das Escrituras, e a gente vai abordar de vários prismas diferentes, vários autores diferentes, como nós entendemos a expiação definida à luz das Sagradas Escrituras. Primeiro, o papel da nova aliança. Eu trago aqui um texto de Jeremias que diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Um outro texto do capítulo seguinte de Jeremias que diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não os deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o coração e de toda a minha alma. Meus irmãos, nós cremos numa expiação definida, porque o nosso Deus tem uma aliança conosco. A nova aliança do sangue de Cristo Jesus nos garante todas essas coisas que lemos. Ele imprime as suas leis em nossa mente, Ele as escreve em nosso coração. Ele vai nos manter, Ele vai nos sustentar. É Ele, é tudo por Ele. Nós temos uma aliança com Ele. E como falamos, o sangue de Jesus é quem obtém essa promessa da nova aliança. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Um texto que todos conhecem. Ao menos uma vez ao mês nós o lemos ou lemos os seus correlatos. O texto da Santa Ceia, o sacramento que o executamos em memória de Cristo Jesus. E o que é a Santa Ceia, meus irmãos? O que representa a Santa Ceia? E eu trago aqui duas facetas da Santa Ceia para nós entendermos um pouco desse assunto. O primeiro é que a Santa Ceia, o ato de cear na mesa, de tomar o cálice, de comer o pão, quando Jesus assim o faz com os seus, Jesus estava representando uma situação que era muito corriqueira na cultura judaica, que é uma situação que acontecia no casamento judaico. O ato de você tomar o pão e o cálice junto a seu correspondente, a outra pessoa, isso era o que era selado como um gesto na cerimônia de noivado judaico. Se de repente um jovem mancebo judeu, agraciado por uma moça e resolve cortejá-la para se casar com ela, e chega no momento do noivado, o noivado é celebrado com pão e vinho. A época de Cristo foi assim um casamento judaico. Por isso que Paulo fala que grande mistério é esse, né? Cristo, a igreja, o noivo e a noiva, é o casamento à época de Cristo. E na verdade, o que isso traz mais para nós? O que representava? Então hoje o noivado é um jantar, né? Hoje os casais fazem um jantar, chamam a família, tiram fotos, né? Naquela época se tomava o vinho e se comia o pão. E depois daquele momento, o homem saía de cena, ia trabalhar.
e conseguir condições para iniciar aquela nova família, aquele casamento. E depois que o seu pai já o julgava como apto, falava: agora você vai lá e a gente vai ter as suas bodas, a gente vai casar você, porque você já tem condição. E quem definia isso era o pai do noivo. Só o pai do noivo sabia quando é que o noivo ia voltar, nem o noivo sabia. O noivo ia trabalhar, ele noivava e ia trabalhar, né? E aí nós vemos, claro, já deve estar passando pela nossa mente agora a representação de Cristo nisso tudo, né? É só o pai que sabe quando é que ele vai voltar. E quando Cristo toma o cálice e o pão, certamente os 12 ali observaram e falaram: isso aqui está parecendo um noivado. A gente vai noivar com ele? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E ali houve uma celebração de um noivado, uma representação grande de Cristo com a sua igreja. Só que mais que isso, ele pega e levanta aquele cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue que será derramado em favor de vós. Essa nova aliança que nós lemos lá em Jeremias: escreverei as minhas palavras no seu coração, porei minhas leis na mente deles, entendeu? Então, quando Jesus pega e anuncia, ele está falando: olha, é o meu sangue que vai conquistar tudo aquilo que os profetas descreveram ao longo da história. Sou eu, e estou noivando com vocês, eu vou na casa do meu pai a várias moradas, vou preparar lugar, e quando o pai falar eu volto, e aí a gente vai ter as bodas do Cordeiro. Essa é a Santa Ceia. Então, todas as vezes que nós participamos disso, nós temos que lembrar ao menos essas duas coisas. Primeiro, nós somos noivos com Cristo, nós somos a noiva de Cristo. A gente está celebrando, e toda vez que eu tomo aquele cálice, eu falo: Jesus, o Senhor vai voltar, a gente vai ter as bodas do Cordeiro um dia. Eu estou lembrando dessa promessa que Ele fez. E quando eu tomo, eu estou lembrando do que Jeremias falou aqui, que Ele vai escrever no meu coração as suas leis. É Ele quem vai me manter de pé, não é mérito algum meu, senão não ia ter jeito. É Ele. Essa é a Santa Ceia, meus irmãos, anunciando que Cristo morreu por nós. E o autor de Hebreus, ele diz que: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ninguém ia conseguir salvar por si só. Por isso que tinha que matar muito animal, né? Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Que poético, né? Esse autor de Hebreus, ele era muito profundo nas suas assertivas. E ele assim continua: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aqueles que têm sido chamados. E o próprio Cristo já diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. Não dou a vida por cada um dos 6 bilhões de habitantes em 2022 no planeta Terra. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquelas que têm uma aliança comigo, aquelas que celebram a Santa Ceia, anunciando que eu virei, que eu voltarei um dia. João 17: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu morro e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e são por eles que eu me santifico. E aí ele amplia agora um pouquinho mais, né? Então ele vai dar a vida pelas suas ovelhas, seus 12? Não, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Há ovelhas, meus irmãos, espalhadas por todas as nações na terra. Há ovelhas espalhadas por todos os tempos e eras e por todos os milênios. Muitos, não todos, muitos, e são por eles que Cristo morreu.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Novamente, muitos. Não pense que é um pouquinho, muitos. Não é todo mundo, mas não é um pouquinho, muitos. Assim diz a palavra. Quarto ponto, Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. João 11:50. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele, Caifás, não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O papel da morte de Cristo é reunir os filhos de Deus dispersos. João 10, 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço ao Pai, dou minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. É Ele quem conduz as suas ovelhas. Ele não chama a ovelha, vem cá, abra a porta da sua vida que eu quero entrar. Ele vai com o cajado e traz junto, se ela não quiser, ele bota nas costas, carrega e leva. É Ele. E esse é um resgate por muitos. Acabamos adiantando já essa pauta, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Não todos, muitos. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mateus 26, 28 complementa: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Já lemos o texto. E por fim, fechando o ensino bíblico, nós já entendemos o papel da nova aliança, entendemos que o sangue de Cristo conquista a nova aliança por nós, entendemos que Cristo dá a vida por suas ovelhas, que o papel dele é reunir os filhos de Deus, esse resgate é por muitos, e agora nós chegamos na lógica preciosa de Romanos 8,32, e eu vou ler o texto que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele fez tudo, meus irmãos. Essa engrenagem, essa engenharia, é tudo por meio dele, é tudo por meio dele. Aos que predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. A glória da salvação pertence a Deus, não ao homem. Não há uma possibilidade se ele não decretou, e quando ele decreta não há como decair. É Ele quem faz. E aqui nós temos ainda uma outra questão implícita nesse texto, que diz respeito à gramática da língua grega. O grego, muito diferente do português em vários aspectos, né? Ele tem um tempo verbal que nós não encontramos na língua portuguesa. Um tempo verbal que é difícil para nós entendermos, que é o aoristo. E esse é um tempo verbal que ele é encontrado em muitas línguas indo-europeias, como o grego, o sânscrito, uma língua morta do Nepal, da Índia. Faz muita lógica para eles, para nós não faz muita. E o que esse tempo verbal diz? Esse tempo verbal ele indica uma ação verbal ou um acontecimento sem definir com precisão o tempo em que ele aconteceu. É uma espécie de um passado indefinido. Aconteceu, mas não dá para a gente falar, foi ontem.
A língua portuguesa, ela tem 3 pretéritos, né? Nós temos o pretérito perfeito, né? Eu fui. Nós temos o pretérito imperfeito, eu ia. Nós temos o pretérito mais que perfeito, eu fora, né? Mas nós não temos um pretérito de uma coisa que aconteceu e nós não sabemos quando. E esse é o tempo verbal empregado aqui no grego desse texto. Ele nos predestinou, Ele nos justificou e nos glorificou. E esses principais verbos que aparecem em Romanos 8,32 indicam ações e acontecimentos do passado que nós não sabemos quando. E quando é que foi? Belíssimo, né? E aí quando nós vamos ler Efésios 1, nele antes da fundação do mundo, e o sangue do Cordeiro que clama com efeito antes da fundação do mundo, e nós entendemos que são coisas que estão fora da nossa lógica de tempo cronológico. Deus o fez, Deus garantiu, Deus não deu a chance, Ele garantiu, em uma época de tempo que não convém à mente humana imaginar, mensurar, ou determinar. Mas nós temos objeções, e eu vou trazer aqui algumas, meus irmãos. Não vamos nos delongarmos nisso, são muitos textos, né? Mas eu vou trazer 2 ideias principais. A primeira são de textos em que a palavra mundo é usado para descrever os objetos da morte de Cristo, e eu trago o texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Ele morreu por alguns, pelas suas ovelhas tão somente, se João fala que Ele deu a sua vida e amou o mundo? Não faz sentido nenhum. E esse texto é um de vários. Nós temos alguns textos na Bíblia, eu trouxe esse por ser o mais conhecido, que trazem essa ideia de Cristo morrendo por mundo. Mas a questão aqui é muito simples, meus irmãos. É só entendermos o que é mundo. E quando o evangelista escreve mundo, do que ele está falando? Que mundo é esse, né? É muito simples. E essa palavra no grego, cosmos, ela é uma palavra que ela tem aproximadamente 4 a 5 definições diferentes na palavra de Deus. Eu não vou trazer todas aqui para não nos delongarmos, são vários textos correlatos para entendermos o que de fato significa mundo aqui, mas nenhuma dessas ocorrências, mundo diz respeito a todas as pessoas e habitantes do planeta Terra, em nenhum lugar. Nas Sagradas Escrituras entendemos cosmos como representativo de todos os habitantes da Terra. E aqui é uma questão muito mais antropológica, né? Quando nós falamos do povo judeu, e Cristo aparecendo no meio do povo judeu, e João escrevendo num ambiente judaico, em que havia muito uma ideia de um exclusivismo judaico, né? Que é o povo judeu, e somos nós. João, quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo que Deus amou pessoas de toda língua, de toda raça, de toda nação. É uma questão antropológica, uma resposta ao judaísmo exclusivista, e nós entendemos isso no próprio texto. Não há base textual para usarmos João 3,16 e aplicarmos que cada um dos habitantes do planeta Terra são alvos do amor de Deus para a salvação do homem. Deus amou o mundo de tal maneira, pessoas, ovelhas de todos os apriscos, de diferentes fontes, de diferentes origens. Num segundo momento, nós temos textos nos quais a palavra todos é usado para descrever os objetos da morte de Cristo. E são vários textos aqui. Eu trago um de 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí um irmão pode falar, tá bom, ele não morreu pelo mundo todo, mas aqui 1 Timóteo fala que ele morreu por todos os homens. E aí, como é que fica? Eu trouxe aqui uma figurinha, não sei se os irmãos conseguem ver, uma representação da nossa belíssima Assembleia de Westminster. Nós temos uma herança muito grande de Westminster, que é Bíblia interpreta Bíblia, né? A gente interpreta a Bíblia pela Bíblia, né?
E eu trago uma outra assertiva que é que o texto sem contexto é um pretexto para a heresia, muitas vezes, né? E, meus irmãos, quando nós vamos ler o texto de 1 Timóteo 2,4, eu vou voltar alguns versos antes e vou ler para os irmãos entenderem do que Paulo está falando para Timóteo aqui. E diz assim, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, e não somente o verso 4. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos aqui uma figura que na língua portuguesa nós chamamos de aposto. O que é o aposto? É quando eu uso uma palavra, eu lanço um termo e logo em seguida eu explano explicando o que diz respeito a esse termo e continuo no desenvolvimento da minha ideia. Então presta atenção no que Paulo diz aqui, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E agora ele vai explicar quem são esses todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. A questão aqui é mais restrita ainda: reis e autoridades. E aí o apóstolo continua discorrendo e diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, que nós estejamos em orações e súplicas, intercessões e em orações de gratidão a todos os homens, porque Cristo deseja que todos os homens sejam salvos, reis e autoridades. Então, tanto a palavra mundo quanto a palavra todos, nas ocorrências em que encontramos relacionadas à salvação ou ao alvo do amor de Deus, em momento algum, meus irmãos, nós temos base para descrever que todas as pessoas do mundo são. E isso se harmoniza muito com o que nós lemos, todos os textos bíblicos, as inferências lógicas que fizemos. E agora, concluindo essa segunda parte, nós passamos para a parte final da aula, que é exatamente entender o que as nossas confissões dizem a respeito disso. E a gente vai ver que há uma harmonia gigantesca sobre as nossas confissões. Eu trago apenas 4 delas aqui, e começo com a confissão escocesa, que diz que o mesmo eterno Deus e Pai, que somente pela graça nos escolheu em seu Filho Jesus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, designou-o para ser nosso chefe, nosso irmão, nosso pastor e o grande bispo de nossas almas. Confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu ao Pai em sacrifício voluntário por nós, os eleitos, que sofreu a contradição dos pecadores, que foi ferido e açoitado pelas nossas transgressões, que sendo Cordeiro de Deus puro e inocente, foi condenado na presença de um juiz terreno, a fim de que fôssemos nós absolvidos perante o tribunal de Deus. Confissão de fé dos Países Baixos. Assim, pois, demonstrou Deus a sua justiça contra o seu próprio Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados, e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, que éramos culpados e merecedores de condenação. Eu já vou passar aqui para a próxima, segunda confissão helvética, que diz que Deus, desde toda a eternidade, livremente movido apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que Ele quer salvar em Cristo. Além do mais, pela sua paixão e morte, tudo que em sua carne e na sua vinda Ele fez e suportou por nossa causa, nosso Senhor reconciliou o Pai Celestial com todos os fiéis. Expiou o pecado, desarmou a morte, arruinou a condenação e o inferno, e pela sua ressurreição dos mortos, trouxe de novo e restituiu a vida e a imortalidade. Ele é a nossa justiça, a nossa vida e ressurreição, e em uma palavra, a plenitude e perfeição de todos os fiéis, a salvação e a mais completa suficiência, a quem Deus quer salvar com a morte de Cristo, os santos, a quem predestinou e elegeu. E eu trago a última confissão, a nossa confissão de fé de Westminster, que diz:
Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, o rei, o cabeça e salvador de sua igreja, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo, para ser sua semente, para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. E concluindo, algumas revisões e aplicações, meus irmãos. Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. Ele salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas, seus eleitos. Algumas das referências que já vimos aqui. A expiação realizada por Cristo é eficaz, sacrifício vicário que salva a vida de suas ovelhas. Essa vida preciosa, ela não foi entregue em vão por qualquer ovelha. Nós vimos isso em João 10:10. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Ele não nos deu a oportunidade de sermos salvos, Ele nos salvou. O sangue de Jesus não é o chamado de Cristo batendo a sua porta, é Cristo quebrando a sua porta, é pegando aquela ovelha rebelde, jogando nas costas e levando: você é minha e eu sou teu. Essa é a salvação, essa é a expiação de Cristo Jesus, é definida. Ele é o bom pastor que conhece as ovelhas e dá a vida por elas. E eu trago aqui, termino com uma citação de Joel Bick, que diz que Efésios 5:25-27 nos diz que Cristo amou tanto a igreja que se deu a si mesmo por ela, e não que Cristo se deu para torná-la redimível ou possível de obter a perfeição, mas sim para redimi-la, a fim de apresentá-la como sua esposa diante do Pai, como uma igreja gloriosa. É evidente que o propósito da morte de Cristo não era nada menos que a salvação completa de todo aquele por quem ele morreu. Meus irmãos, a glória da salvação pertence a Deus. Eu não sou salvo porque aceitei Jesus na minha vida. Ele me aceitou e amou a mim e veio ao meu encontro. Quando o homem cai no Éden, não é o homem que se volta para Deus: Senhor, perdão, mas é o Deus que brada: Adão, onde está? Cadê? É Deus quem vai atrás, é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar, é Ele. A glória não é nossa, não há mérito algum em nós, não é 90% dele, 10% nosso, é 100% dele, porque a fé é dom de Deus. E como nós começamos essa aula, nós terminamos com a canção de Guilherme Kerr: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o significado da expiação definida. Cristo morreu pelas suas ovelhas, e essa morte não nos deu a chance de sermos salvos. Essa morte, de fato e de verdade, nos salvou. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Contribuições, dúvidas? Eu sei que é um tempo apertado e um assunto difícil esse, mas eu espero que tenhamos saído daqui cientes de que a morte de Cristo fez tudo por nós. Vamos orar. Pai santo, Deus amado, Deus bom, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez tudo. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque em tempos que nós não entendemos, e por conta da tua eternidade, Pai, nós jamais compreenderemos isso, Senhor, mas o Senhor nos designou, o Senhor nos elegeu em ti, Pai.
e o Senhor nos comprou, o Senhor nos justificou, e o Senhor tem nos aperfeiçoado e nos santificado até a volta do Teu Filho amado. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não deixou isso conosco, que nós não conseguiríamos, mas o Senhor fez tudo, e o sangue do Teu Filho na cruz nos garante a salvação e a eternidade ao Teu lado. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho, aquele sangue vertido, Deus, e muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vai voltar, e vai voltar para resgatar o Teu povo, vai resgatar as Tuas ovelhas, muito, Senhor, ovelhas de diferentes apriscos, tribos, povos e nações, e nós celebraremos, Senhor, nessa festa, que será a Tua festa de casamento, Senhor, as Tuas bodas do Cordeiro. Oh Deus, nós Te agradecemos, Pai, e vivemos na expectativa desse dia, em Cristo Jesus. Amém.